Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio faz parte da Torá, da lei do Senhor, né? E Deuteronômio, quando você está achando aí, já vou falando aqui. Deuteronômio, ele relata o que Números também relatou. Que Números é contagem, né? Números você vai ver lá, vai contar, vai fazer o censo do povo, vai contar as guerras, vai contar as estratégias, vai contar quanto morreu, quanto viveu. Então, são números, são contagens, né? E Deuteronômio, você vai ver que tem muita referência a números. Mas existe uma diferença, que Deuteronômio, ele tem uma palavra, né? Que é o Devarim. Devarim significa palavra. E às vezes as pessoas confundem isso com lei, que é a lei. Deuteronômio é a lei, Deuteronômio não é lei, Deuteronômio é a palavra. E a palavra que Moisés preparou o povo para Josué entrar em Canaã. Então tem uma diferença. Por quê? Qual é essa diferença? Porque é uma contagem de uma história, né? Então Moisés ali se depara com o Senhor e o Senhor começa a preparar Moisés para preparar o povo de Israel. Então vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 1, diz assim: estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste, do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã e Azerote, e diz Avará. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir de Horebe a Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Esse fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus que habitavam em Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Deus querido, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por nós estarmos aqui. E Senhor, fale conosco, Deus, que essa palavra venha nos renovar, nos fortalecer, Senhor, mudar as nossas atitudes, Pai. Nós pedimos a Ti nesse momento, prepara o nosso coração, a nossa mente, que os nossos ouvidos estejam abertos à Tua palavra, à Tua revelação, Senhor, e tudo aquilo que atrapalha o propósito dessa palavra em nossas vidas, seja caído agora em nome de Jesus, desfeito em nome de Jesus, cancelado em nome de Jesus. Pai, nós colocamos esse lugar na Tua presença, clamamos ao Senhor reforço dos Teus anjos, guardando e protegendo agora esse lugar, que a Tua glória venha inundar, Senhor, esse lugar, e a Tua palavra venha gerar vida, Senhor, e vida em abundância em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nesses versículos, né, a gente vê um lugar marcado que retorna o povo de Israel depois de 40 anos. Depois de 40 anos, eles estão aonde? Em Parã. Parã, se a gente for ler Números capítulo 13, é o mesmo lugar aonde eles estavam quando foi espiar a terra. Depois de 40 anos, depois de passado um tempo, depois deles terem visto uma geração ficar para trás e outra geração crescer. Aquele momento, Deus fala para Moisés: para aqui e vamos
recomeçar tudo. Isso que é importante. Isso é que abre o nosso entendimento. Curva sua cabeça, vamos orar novamente, por favor. Pai, nós pedimos agora, Senhor, que toda distração, Senhor, cesse desse lugar. Pai, que nosso coração esteja voltado a escutar a sua voz. Pai, abre os nossos ouvidos, ó Deus. Tudo aquilo, Senhor, que está para nos distrair, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler de novo o texto. Essas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste do outro lado do Jordão, na planície de fronte do Mar Vermelho em Parã, e Tofel, Labã, Azerote e Dizavará. Em 11 dias de marcha pelo caminho nos montes de Seir, é possível ir de Horebe a Cades Barneia. No 40º ano do primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Esse fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Eles retornam a Parã, que é Números 13, aonde eles se depararam ali, foram até Canaã, visitaram Canaã e voltaram de Canaã falando das abundâncias que tinham lá, falando dos cachos de uva, falando da fartura, mas também falando dos gigantes. E olha que interessante que Moisés começa a preparar o povo depois que o rei Og de Bazã, ele morre. Eles guerreiam ali. Mas se a gente parar para pensar, quem era Og, rei de Bazã? Vamos ali no capítulo 3, no verso 11, fala assim: Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamado Refaíns. Quem eles estavam temendo? Os gigantes. Mas quem que eles venceram depois de uma geração? Os gigantes. Olha que interessante, quanta coisa aconteceu nesse período de 40 anos, que eles ficaram rodeando aquela região. Ficaram rodeando 40 anos. Mas por que que eles ficaram rodeando 40 anos? Capítulo 1 de Deuteronômio, verso 29, fala assim, Deus falando: não fiqueis aterrorizados, nem tenhai medos dele. Yahvé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Deus pega e fala: olha, não precisa ter medo. Olha, não precisa se aterrorizar. Eles são grandes, mas eu vou dar vitória da mesma forma como eu tirei vocês do Egito. Quanta coisa que aconteceu no Egito. Quanta coisa saiu do Egito para ter vida. Quanta coisa eles viram acontecer. Irmãos, o que faltou neles? Crer. Quanta coisa nós já vimos Deus fazer e a gente não crê no que Deus vai fazer para o futuro. A gente não crê no que Deus pode fazer para o nosso futuro. A gente só fica olhando o presente, a situação que nós estamos, as dificuldades que nós estamos enfrentando, e nós nem lembramos do que Deus já fez na nossa vida, como que nos libertou, como que nos tirou lá do inferno, lá da perdição, lá do pecado que nós já rejeitamos, que nós falamos: isso aqui nunca mais na minha vida, e não olhamos agora mais para frente.
Então Deus, ele fala, não precisa ter medo, da mesma forma que eu fiz lá atrás na vida de vocês, eu vou fazer agora no futuro. Mas o nosso medo, as nossas memórias, elas bloqueiam muito a gente. Elas atrapalham a gente. E isso gera em nós rebeldia. Então o que é a rebeldia? É querer ser independente. É querer resolver as coisas sem o auxílio de Deus. É querer resolver os problemas sem buscar a Deus, sem buscar a orientação de Deus. Sem realmente depositar antes de você fazer qualquer coisa na mão de Deus. E quando Deus fala, não vai mais, não adianta agora, passou um tempo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Passou o tempo. Foi lá em Canaã, viu lá toda aquela fartura, vieram contentes, mas falaram, não, nós não vamos conquistar, nós não vamos ter isso, porque eles são gigantes. E aí, o que Deus fala para eles? No verso 42 do capítulo 1. Então Yahvé falou comigo, com Moisés, diz-lhes assim, não subais nem lutais para não serdes vencido por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos comuniquei, contudo não me ouvistes. Rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor, subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu que habitava aquela região montanhosa saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrasou, desde Seir até Ormá. Voltaste e pranteaste grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvidos aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. E por isso tivesse de morar em Cádiz, onde permanecestes por muito tempo. O que faz nós permanecermos naquele lugar que nós não progredimos, que nós não evoluímos? A nossa rebeldia, a nossa teimosia, a nossa vontade de ser independentes, de resolver os nossos problemas por nós mesmos, achando que nós vamos dar conta. E não é assim. O que o povo fez? Não escutou Moisés. Moisés era a voz de Deus ali. Irmãos, quantas vezes nós aconselhamos as pessoas e as pessoas não nos escutam? Quantas vezes nós passamos orientações e as pessoas não escutam? As pessoas conversam com a gente, as pessoas estão perto da gente, a gente fala, não faça assim, vai assim, falamos das nossas reuniões, falamos do ensino, falamos o que está acontecendo hoje em dia, que está faltando da palavra, e as pessoas continuam no mesmo erro sem progredir. Eu conversando com uma pessoa essa semana, a Cláudia falou dela para mim, eu falei, já sei, está montando um negócio com tal pessoa, certeza, está cometendo o mesmo erro, teimosia, rebeldia. Sabe, as pessoas não querem evoluir porque querem o medo, elas querem comer o medo, alimentar o medo. Deixa o próprio Satanás paralisar elas e coloca às vezes a culpa em Deus. Veja aqui que Deus nem ligou. Pode orar, irmão, pode jejuar, pode fazer o que você quiser. Se não está na vontade de Deus, não está no propósito de Deus, não vai acontecer. Apenas uma coisa pode acontecer. Quando você coloca no teu coração como idolatria. Ezequiel capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, fala sobre os ídolos do coração. Deus vai permitir colocar profeta na tua vida e profetizar aquilo que você está adorando. O que tomou o teu coração no lugar de Deus. Sabe o que tomou o coração no lugar de Deus desse povo aqui? O ego. Que eu faço, que eu aconteço.
Mas Deus alertou, eu não vou com vocês, viu? Porque vocês já foram lá, vocês já viram a terra e vieram murmurando e reclamando. Ou seja, vocês não estão preparados para a bênção. Não está preparado a comer o melhor de Deus ainda. E quando nós não estamos preparados a ter o melhor de Deus, é melhor a gente não ir. Segura o freio aí. Para. Estabiliza. Cresce, amadurece. Para depois você prosseguir. Sabe, a gente tem que entender que Deus nos ama e o não de Deus é importante para a nossa vida. Para a gente não nos prejudicar lá na frente. Sabe, Deus falou para eles, ó, eu não vou com vocês. E eles foram. Deus falou, irmãos. Deus falou, eu não vou com vocês. E eles foram. E os inimigos foram o quê? Como abelhas, como vespas em cima deles. Sabe, a rebeldia, ela traz consequências muito graves. E quando a pessoa também, ela não quer mais assim, congregar, ela não quer mais usufruir da graça, do amor de Jesus na cruz, é rebeldia. Ontem a gente falou, o filho que não senta à mesa com o pai é rebelde. O filho que não quer se relacionar com o pai é rebelde. Quantos filhos não se relacionam com o pai? Quantos filhos não sentam à mesa com o pai? Tanto o pai terreno, tanto o pai do céu. Não está dentro de uma igreja, não ensina o filho os princípios bíblicos, não ensina o filho o que é uma ceia do Senhor, como nós aprendemos aqui sobre o batismo. Aí quer que o filho lá na frente tome atitudes corretas da palavra de Deus, sendo que ele nem deu esse exemplo, não instruiu os filhos. Porque colocou ídolos no coração. Deus não vai abençoar, irmãos. Deus não está nesse negócio. E aí, consulta os profetas, Deus vai permitir esses profetas falar o que você quer, porque você está por conta. Os ídolos do coração é quando nós entramos por conta nossa. E colocamos Deus e fala assim, ó, tu não sabe nada, eu que sei. Sabe? Eu que sei. E busca Deus apenas para o ego. Só para o ventre. O que Jesus fala? Vocês jejuam, mas jejuam para quê? Para o seu próprio ventre. Esses fariseus, escribas que falam que adoram a Deus, que sabem da lei, mas está jejuando para o próprio ventre. Jejua para o negócio. Jejua para dar certo aquilo, mas não jejua para se encher do Espírito Santo. Não jejua pelos pecados que nem sabe que é pecado. Não jejua para Deus revelar aquilo que está errado na vida. A gente precisa aprender. Podemos sim buscar as coisas e precisamos de coisas. Mas Deus não é supermercado, irmãos. Que é para suprir necessidades. Ele vai suprir as necessidades. É o que nós vamos aprender no próximo curso sobre dízimo e ofertas. As necessidades vão ser supridas. Mas quem está tomando o nosso coração? As necessidades ou Deus? A partir do momento em que o povo foi na terra prometida, viu toda aquela abundância, mas viu os gigantes, eles falaram, Deus não vai nos abençoar não. Esse negócio não é para nós não. E às vezes a gente vê os desafios, e às vezes a gente vê que tem que se desafiar, às vezes a gente fala assim, cara, eu tenho que pôr o meu pé nessa água aqui, se está gelado, está congelada, não tem jeito, eu vou ter que nadar nesse rio, eu vou ter que entrar nisso daqui. Buscar a presença de Deus para ter a certeza. É o Espírito Santo que vai falar com a gente. É o Espírito Santo que vai nos instruir. É o Espírito Santo que vai te dar uma revelação. É o Espírito Santo que vai te dar uma palavra na Bíblia.
A gente quer andar dependendo de profeta, a gente quer andar dependendo de pastor, a gente quer andar dependendo do pasto dos outros. Aí fica comendo aqui, come ali, come acolá, escuta a palavra de um pastor ali, de um pastor aqui, faz uma confusão na cabeça. Mas quando você busca a Deus, se encher do Espírito Santo, é Deus falando com você, você não vai ter dúvida. É você buscando a Deus, sabe? Não vai ter pastor que vai chegar e vai decidir a tua vida. É você e Deus que vai decidir a sua vida. Sabe, pastor não é para decidir vida. Pastor, ele vai seguindo. As ovelhas vêm atrás. Ele olha, deixa todas elas passar, ele conta elas para saber se todas estão ali. Ele vê como é que elas estão, se estão sadias, está tudo bem, estão no trilho certinho, ok. Se tem uma doente, ele vai curar, se tem uma para trás, ele vai buscar, ele vai deixar as outras lá, ele vai pegar a que está perdida. Pastor é para cuidar, mas pastor não é para decidir. Se a ovelha quer passar para outro pasto e comer o mais verde lá, tudo bem, não tem problema. Agora, a ovelha come aqui, come ali, come acolá aqui. Não tem pastor, é ovelha rebelde. O povo de Israel estava em rebeldia. Então, rebeldia, como que um guerreiro vai guerrear em rebeldia? Por que eles estavam com essa mentalidade? Eles estavam com mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo, escravo não decide. As pessoas decidem pelo escravo. Escravo perde a noção, então como numa guerra eles vão tomar decisões, comandante, o capitão, o sargento, o cabo e os soldados. Eles não sabiam liderar, eles não sabiam o que era uma guerra. Pode ser um gigante, mas com estratégia a gente derrota eles. E Deus dá as estratégias, mas eles tinham a mente errada. O pensamento errado. O que isso quer dizer, irmãos? Que as coisas erradas que nós fizemos no nosso passado, que Deus corrigiu na nossa vida, a gente alinhou em Deus, amém? Amém. Alinhamos. Mas tomar a mesma atitude nós não podemos tomar. A gente tem que deixar lá no passado. O que eles estavam fazendo? A mesma atitude. Porque escravo, o que ele quer? Ele quer liberdade. Escravo, ele vai se rebelar para ter a liberdade. Então, o que o povo aqui estava falando? Falou, nós não queremos dono. Nós não queremos um Senhor sobre a nossa vida. Mesmo que nós vimos todos aqueles milagres, vimos o Mar Vermelho passar ali, abrir. Nós não queremos dono na nossa vida, nós queremos ser livre. Nós queremos ser bicho solto. Irmãos, bicho solto não vai dar certo. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Pai. O Pai é para nos proteger. Por isso que Deus nem escutou o clamor deles. Foi uma escolha deles irem lá. Ele falou, não vai. Deus falou, não vai, e eles foram. E continuando aqui no texto, no capítulo 2, no verso 14... olha só que Moisés vai falando. Transcorreram 38 anos entre a época que partimos de Cádiz Barneia e nossa travessia do ribeiro de Zerede, período do qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército da guerra. Morreu esses homens. Tinha que morrer todos esses homens. De 20 anos para cima, morreu todos. Quem que ficou? Todo Josué e todo Caleb, porque foram os dois que não murmuraram, que não reclamaram, que acreditaram na promessa que Deus já estava dando para eles lá no Egito. Josué e Caleb estavam lá no Egito, irmãos. Mas eles estavam com Deus. Eles já estavam com a mente renovada, com a mente já pensando
Deus veio, nos livrou, nos libertou. Então, daqui para frente, o meu futuro é com Deus. Se o meu futuro é com Deus, vai dar certo. Vai dar certo. A gente nem lembra o nome dos outros 10 que foram, mas de Josué e Caleb, quantas vezes a Bíblia comenta sobre Josué e Caleb? Agora os outros 10 é só 10. Só 10. Josué e Caleb não. Então isso que nós temos que entender, que existe o tempo de definição da nossa vida, e nesse tempo de definição da nossa vida, a gente tem que entender que Deus está cuidando de nós, que daqui para frente Ele vai fazer sim, porque Ele já nos tirou lá de trás, do errado, do que a gente já endireitou. Só que a gente tem que fazer uma coisa, tem que mudar a forma da gente pensar. Se a gente não muda a nossa forma de pensar, nós vamos estar igual a eles, bicho solto. A forma de pensar fala dos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos definem as nossas decisões. A decisão, 40 anos atrás, deles não acreditarem nas promessas de Deus foi uma decisão. A decisão hoje, depois de 38 anos, deles falarem, agora nós vamos mudar tudo, porque tem uma nova geração. Essa nova geração, o que aconteceu? Foram morrendo e foram crescendo. Essa geração aprendeu no deserto a guerrear, a depender de Deus, ver a água sair da rocha, ver o maná cair do céu, ver as cordonizes. Eles viram a sandália do pé deles crescerem com o pé deles. Eles viram a manga da roupa crescer com a roupa deles. Eles viram a roupa não se rasgar. Eles viram isso. Eles creram nesse Deus para o futuro deles. Agora eles também viram os pais morrerem, os tios morrerem, os primos morrerem. E com certeza ensinaram eles a depender mais de Deus do que a geração passada. E o que aconteceu? No verso 30 do capítulo 2, contudo Seom, rei de Hesbon, não nos permitiu passar por suas terras, pois o Eterno, teu Deus, lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para os entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Eles estavam ali para entrar na terra prometida. Moisés já estava passando toda a palavra, passando todo o bastão para Josué. Josué já estava recebendo toda a instrução, mas eles tinham que passar por esse rei de Hesbon, de Seom, Og. E o que ele estava fazendo? Resistindo. Esse rei Seom estava resistindo. Og estava resistindo. Agora, primeiro foi Seom que eles tinham que passar ali. Mas por que ele resistiu? E a palavra fala que então Yahvé, o Senhor, falou comigo, eis que já comecei a entregar-te Seom juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse da terra deles. Assim Seom saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para a batalha em Jaza. Entretanto, nosso Deus o entregou a nós e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Ele resistiu, mas Deus deu a vitória. Irmãos, às vezes nós estamos ali para entrar na terra prometida, mas tem resistência. Agora, como é que você vai pensar na resistência? Como 40 anos atrás? Ou pensar como hoje? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para ver os milagres. Para incentivar o povo a ver os milagres. Mas mesmo eles vendo os milagres, eles não acreditaram em Deus para conquistar Canaã.
E aí ficaram 40 anos. Ninguém quer ficar, ninguém quer perder mais tempo para entrar nas promessas de Deus. Nós vamos deixar o quê? Mais uma geração passar? Ou vamos mudar a nossa forma de pensar? Aí tá lá, Seom, eles estão em Parã de novo, o rei Seom, rei de Hesbon, põe resistência. Deus dá promessa, ó, eu vou fazer vocês conquistar. Eles vão lá e batalham. E ganham a vitória. Para que isso? Já para preparar eles para encarar Og, o rei gigante, a geração de gigantes. Isso dá o quê? Aumenta a nossa fé. Irmãos, as resistências que nós temos, as dificuldades que nós temos e que Deus vai dando vitória para nós é para aumentar a nossa fé. Encare isso. Sabe? Se tem que desafiar, desafia. Aí Deus abre uma porta, você fala não. Deus abre outra porta, você fala não. Deus abre outra porta, Deus fala não. É igual aquela história daquela pessoa na enchente, né? Tá lá vindo a enchente, vem o vizinho, ô vizinho, ó, tô com meu caminhão aqui, carrega tudo teu que vai encher a cidade. Não, Deus vai me dar livramento. Aí vem já encheu. Aí vem o barco, ô vizinho, vem aqui, coloca tuas coisas, vem aqui, você aqui, a cidade vai encher. E ele falou, não, Deus vai me dar livramento. Aí ele enche mais, aí ele vai lá pro telhado. Aí vem o helicóptero. Ô, vamos pegar você, porque Deus vai dar livramento para você. Não, eu vou ficar aqui. Deus vai te dar livramento, mas você não toma atitude. Já mandou o caminhão, mandou o barco, mandou o helicóptero, mas você não foi resgatado porque você não quis. E às vezes a gente está assim. Deus está mandando a solução para nós, está falando vai, é aqui, é esse lugar. Só que a gente, não, eu só vou na certeza. Irmãos, o que é fé? Lembra daquela frase? Ver o invisível, crer no impossível e atingir o inatingível. Isso é fé. Isso é fé. Então a gente tem que ir naquela porta que Deus abriu, vai com fé, vai com certeza. Pede confirmação você e Deus. Sabe, a gente está numa infantilidade de crente. O que é infantilidade de crente? Quando a gente era recém-convertido, eu já contei essa história para vocês, a gente ia lá no profeta, recebia uma profecia, Deus está indicando isso, está indicando aquilo, indicando aquilo. Irmãos, a maturidade chegou. Qual é a maturidade? Deus vai mandar o profeta falar com você. Não é você que vai atrás do profeta. Deus vai mandar o profeta falar com você. Mas sabe qual é a melhor profecia? É quando Deus fala com você na palavra. Deus te dá um sonho. Deus manda um anjo. Deus te dá uma visão. Você está orando. Deus está falando comigo aqui. Essa é a melhor revelação. Só você e Deus. Aí Deus dá a direção para você, vai. Não recua. Não recua. Muda a mente, muda a forma de você agir, muda a tua atitude. Olha o que o povo de Israel fez, que Deus os entregou a nós e o derrotamos. Moisés já está falando. Antes de passar o bastão para Josué, eles já passaram lá para o Hesbon. Eles já tinham derrotado. E olha no capítulo 3 agora, de Deuteronômio. Depois retornamos e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós na cidade de Edrei. Então o Senhor falou comigo, não o temas, pois entreguei em tua mão tanto ele como a todo o seu povo e sua terra. Tu lhe farás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que morava em Hesbon. Seom só foi o treinamento. Seom, Deus endureceu o coração de Seom só para treinar o povo na guerra, para conquistar Canaã.
Então as resistências que nós temos é treinamento. O tempo que você jejua, o tempo que você ora, o tempo que você lê a Bíblia, tudo é treinamento. O tempo de oração, Deus fala comigo, não, agora eu quero entrar num novo patamar. Porque se o povo de Israel tivesse no mesmo patamar que quando saiu do Egito, eles não iam conquistar. Irmãos, vamos sair da mediocridade. Vamos sair da mediocridade, vamos elevar o nosso nível. Vamos botar o pé na água. O treinamento já foi feito. Agora a gente precisa o quê? Um nível maior de intimidade com Deus. Vamos parar de ser infantil. Vamos parar de ser criança. Criança que precisa dos cuidados do pai. A maturidade chega, não que a gente tem que ser independente, dependente de Deus. Mas a gente tem que parar com essa dependência de profecia, essa dependência de ir numa igreja, numa outra, ouvir isso, ouvir aquilo. É tanta coisa na cabeça, geralmente quando vê no YouTube também, né? Tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria ali dentro. Vai escutar Deus, irmãos. Deus está ali, está aqui dentro da gente. Fala com Deus. Falar com Deus, busca um nível maior de relacionamento com Deus. O treinamento passou. Verso 3, assim deu-nos Yahvé, nosso Deus, em nossas mãos, também Og, rei de Bazã, que era o gigante. E todo o seu povo e nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Nós nos apossamos então de todas as suas cidades. Não houve povoado que não tomássemos. 60 cidades, todo o distrito real de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia várias cidades nos campos abertos sem muros. Irmãos, para enfrentar os gigantes da nossa vida, vai ter muro, vai ter porta trancada. Mete o pé. Mete o pé. E vai ter cidade, vai ter conquista que vai assim, ó, tranquilo. Mas vai ter lugares que vai ter muro, vai ter trancas, vai ter que meter o pé. É conquista. Aí a gente não quer ter resistência. A gente só quer o bem bom, só o bem bom. Irmãos, bem bom, vai ter sim, mas vai ter lugar de dificuldade, mete o pé. Se Deus deu a promessa, se Deus falou com você, Deus te deu a direção, vai e mete o pé e enfrenta. Saiba enfrentar com sabedoria as dificuldades. Isso é nível de maturidade. Isso é nível de crescimento de intimidade com Deus. Isso é sair do nível baixo de criança, de infantilidade espiritual para um lugar maior. E a gente está precisando disso. As pessoas estão precisando de pessoas maduras espiritualmente. O fruto maduro é o que dá o melhor suco. Lembra que nós falamos de ser espremido? Você está sendo espremido? Não tem problema, pode espremer. Mas o melhor suco vai sair, porque você vai amadurecendo. Aí de novo, né? A seiva vem, Jesus é a verdadeira videira, a seiva vem, às vezes vai lá dar uma podadinha, nasce um fruto melhor, um suco melhor, aí vão e espreme, você deixa espremer. Deixa espremer, porque você vai dar o melhor fruto. Amém? Eles vão beber de você o melhor suco. O melhor óleo da oliveira, né? Vão comer o melhor figo. Os 3 frutos, né, que Jesus fala no Evangelho: a oliveira, a videira e a figueira. Irmãos, isso é maturidade. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer.
As dificuldades elas vêm, mas elas vêm para também nos enriquecer. Olha no verso 7. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Vai ter dificuldade, vai ter muro, vai ter porta trancada, você vai meter o pé, vai ter cidades que não vai ter muro, que vai fluir bem, ok. Mas tudo você vai se enriquecer com essas experiências. Não só materiais, mas espirituais, mas de caráter, de pecados que você... Cara, eu não posso tomar mais essa atitude nessa situação. Domínio próprio. Então eu vou mudar minha atitude, porque lá atrás eu tomei aquela atitude e errei. Então agora eu vou mudar minha atitude nessa situação. Isso vai te enriquecendo. Isso vai te garantindo que você está enriquecendo, que você está o quê? Crescendo. No verso 10. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade, de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bazã. Verso 11. Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamado Refaíns. O último. Acabou os gigantes. Acabou o seu medo. Acabou. Acabou. Aquilo que os nossos pais temiam, aquilo que os nossos pais falavam, aquilo que aterrorizavam as pessoas, não é mais problema para nós. Nós vencemos esses gigantes. Sabe, irmãos, que a gente precisa entender, não é o tamanho das dificuldades, é o que nós vamos aprender no meio das dificuldades. E saber que Deus está conosco. Não existe nenhuma situação, por mais complexa que ela seja, que não é permitido por Deus para nós aprendermos. Não existe, não existe, não existe. Pode ser uma doença, pode ser um relacionamento, pode ser uma situação financeira, pode ser o que for. Deus nos coloca para aprendermos. Deus nos coloca para crescermos. Mas vai depender o quê? De nós nos submetermos a essa vontade de Deus. De nós entendermos que nós não somos bicho solto. Que nós temos um Deus. E que nós dependemos desse Deus. Nós não dependemos mais de pessoas, irmãos. Nós dependemos de Deus. Dependemos do nosso relacionamento que nós temos com Deus. Do tanto que nós oramos, do tanto que nós lemos a Bíblia, do tanto que nós vamos falar assim, eu vou mudar. Maturidade. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou conquistar. Porque Deus falou que é para eu conquistar. Deus me colocou neste lugar para conquistar. O lugar aonde Deus te colocou é para conquistar. É para conquistar para o reino dele. É para conquistar para você. É para você crescer. Agora, crescimento dói. Crescimento tira a gente daquela mesmice. Tira a gente daquele conforto onde a gente está. Não tem como. Muda o nosso horário, muda a nossa rotina, muda um monte de coisa. Agora, o que é a gente não querer o crescimento? Deixa assim mesmo. Leva assim mesmo. Vai assim, não, vou deixar para amanhã. Procrastina. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã e vai passando. A hora que você viu, passou 40 anos da sua vida. 40 anos. Sabe, quando a gente fala assim, vou mudar, é para hoje. Vou mudar, é para agora. Vou mudar, é agora, porque quanto mais cedo você muda, mais cedo você conquista. E quanto mais cedo você conquista, mais despojo você pega para você.
Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Deus, ó Senhor, que nós venhamos entender ela para mudarmos, ó Senhor, as nossas atitudes diante dos gigantes, diante dos desafios, diante dos muros que se levantam, das portas trancadas, sabendo, Deus, aonde o Senhor quer nos colocar e saber aonde o Senhor quer nos levar, ó Deus. Pai, ó Senhor, que nós venhamos entender que nós precisamos do Senhor falar diretamente conosco, Pai. Nós não queremos intermediários, a não ser que o Senhor envie, Deus. Mas nós não vamos correr atrás de homens, ó Deus. Nós vamos correr atrás de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso governo. Pai, Tu és a nossa dependência. Pai, nós somos Tuas ovelhas e o Senhor é que cuida de nós. Senhor, ó Pai, que a nossa mente venha entender essa palavra, Deus, e venha gerar vida sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.